Boa noite! É com muita alegria que o Grupo Educacional Favene realiza a terceira jornada científica com o tema Ciência, Tecnologia e Inovação, um olhar para a formação profissional. Trata-se de um evento acadêmico, online e totalmente gratuito, voltado para estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais de todas as áreas do conhecimento. Este evento será composto por palestras, mesas redondas, apresentações de trabalhos científicos em formato de pôster e em apresentação oral. As faculdades envolvidas nesse evento são Farese, Faculdade da Região Serrana, Favene, Faculdade Venda Nova do Imigrante, Faculdade Futura, Faculdade Fleming de Serquilho, Centro Universitário Unifavene, Faculdade Favene de Guarulhos, Faculdade Dom Alberto, Centro Universitário Social da Bahia e Faculdade Figueiredo Costa Unifal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Driele Rossi, gestora de políticas acadêmicas da Faculdade Favene. As apresentações orais serão realizadas após as palestras em salas do Google Meet. Os links para entrarem nas salas estão na descrição desse vídeo. As apresentações acontecerão entre as 20h30 até as 22 horas. Nosso evento neste ano também contará com apresentações de trabalho no formato de e-pôster. Os trabalhos estão expostos na página do evento a partir de amanhã, do dia 9, e também será montada uma sala no Google Meet, onde os autores poderão entrar e apresentar os seus trabalhos no formato de e-pôster. Ao final dessa palestra, nós enviaremos no chat do YouTube um formulário para cômputo da presença e também para avaliação prévia do evento. Eu peço que se atentem para a descrição do e-mail, pois é por este e-mail que nós enviaremos o seu certificado de participação. Hoje, dia 8 de novembro de 2022, convido o professor José Antônio Martins Júnior para um momento com uma oficina motivacional com o tema Sua História de Vida. O que você veio fazer neste mundo? O professor José Antônio Martins Júnior é licenciado em Educação Física pela Universidade do Leste Mineiro, é especialista em atenção primária em saúde da família pelo Unescom da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade de Castelo Branco e doutor em Psicanálise pela CIP de São Paulo. Atualmente é hipnoterapeuta. Seja bem-vindo, professor Júnior. Obrigado, Driele, obrigado a todos que estão aqui, é um prazer estar com vocês. Apesar que eu não estou interagindo com vocês, porque eu não estou diretamente no YouTube, mas no final da palestra vou ficar um espaço para a gente bater papo, conversar, responder perguntas. Mas hoje, especialmente, a nossa oficina hoje, por ser uma oficina motivacional e prática, eu vou ter praticamente algumas atividades práticas para vocês que estão aí agora. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro agora. Eu estou, nesse momento, olhando para a câmera aqui do meu notebook, imaginando o Brasil inteiro ligado nessa palestra. E é justamente o que nós vamos construir para você. Hoje eu não vou falar, é lógico que estou falando para todo mundo ao mesmo tempo, mas eu quero falar para cada um de vocês que estão aqui me vendo e me ouvindo, ok? Vou colocar a lâmina inicial, mas a atividade nossa palestra vai ser muito prática, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, eu já vou fazer a abertura aqui da palestra e mostrando para vocês a temática que nós estamos abordando hoje, ok? A sua história de vida. O que você veio fazer neste mundo? Nós temos aqui, durante meia hora, eu quero ser o mais rápido possível, mas o mais profundo na intensidade dessa palestra, para mostrar para você que o mundo, ele não existe. O mundo é você e as suas decisões. Como dizia Merleau-Ponty, eu sou eu e o mundo sou eu, as minhas escolhas, as consequências das minhas escolhas. E de um modo muito especial, eu quero trabalhar com você nessa noite, para você começar a acreditar no potencial que você tem,
da história que você veio construir, como que ela está nesse exato momento e para onde você está direcionando essa história. Para onde? Para a gente poder iniciar, eu queria fazer uma pergunta muito simples. Eu sei que vocês não vão conseguir me responder, mas eu quero que vocês pensem agora. Vocês estão tendo a sensação que o dia não tem mais 24 horas? Que o ano não tem mais 12 meses? Afinal, nós estamos em novembro. Já acabou 2022. Vocês perceberam, vocês que estão aí me ouvindo, vocês não têm mais paciência para escutar um áudio de mais de 1 minuto? E nem tampouco ver um vídeo de mais de 2 minutos, de 1 minuto e meio? E você sempre está colocando na velocidade rápida? Porque o nosso pensamento ele está completamente acelerado pelo momento que nós estamos vivendo. E essa noite eu quero fazer uma reflexão profunda com você que está me vendo e me escutando. Qual que é a história da sua vida? Se ela fosse encerrar hoje, ela foi bem escrita? Você é o personagem principal da sua história? Também, eu te faço outra pergunta. Além de personagem principal da sua história, você é o diretor da história da sua vida? Você é o roteirista da história da sua vida? O que você veio fazer nessa história aqui nesse mundo? E o que você vai utilizar da sua história para alavancar a vida das pessoas? São essas perguntas que eu quero que vocês respondam mentalmente. E olha, você que está olhando para essa câmera agora, eu estou falando para você, especificamente para você. E é esse mergulho que eu quero fazer justamente nesse exato momento. Sua história de vida. O que você vai fazer neste mundo. Para a gente poder iniciar, sua mente é seu mundo. Controle a sua mente e o mundo será seu. Isso é a parte principal. Toda a comunicação que você faz com esse mundo que você está agora é através da sua mente. E a sua mente só capta tudo que está ao redor desse mundo através dos seus órgãos sensoriais. E você sabia que toda resposta neurofisiológica que você tem do seu corpo, antes ela é mental? Então ela é psiconeurofisiológica? E tem muitas coisas que você carrega na sua vida que não tem nenhuma necessidade de você carregar. E eu quero provar para você exatamente nesta noite. Com o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer aqui, eu quero que você utilize isso ao teu favor. Experimente. Não tem efeito colateral. E você vai simplesmente apaixonar por você mesmo. Não é pela palestra. Eu sou somente um mediador aqui nesse momento, porque a história de vida é sua. Olha a minha empolgação para essa palestra hoje. Sabe por quê? Porque não é uma palestra motivacional somente. É um divisor de água para você que nesse exato momento entrou aqui às vezes para ter uma carga horária, você que entrou hoje aqui com ansiedade extremamente elevada, você que entrou aqui hoje triste com alguma atitude que você tomou, que te trouxe uma consequência que você não esperava e está difícil de administrar essa consequência. Se você entrou aqui com algum problema com pessoas da sua família, e às vezes, por uma palavra mal falada, você acabou distanciando pessoas que você tanto ama. É para você que essa palestra hoje vai valer. Ok? Antes de eu continuar, anotem aí meu Instagram, quem quiser conhecer o meu trabalho como psicanalista e hipnoterapeuta, eu trabalho com hipnose clínica. Meu Instagram está aí na tela, @drjunior.martins. Meu Facebook é Júnior Martins. Meu WhatsApp é 33, que é um WhatsApp lá de Minas, 991418567. Ok? Então, nesse momento agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou tirar essa lâmina aqui agora, porque a atividade vai ser completamente prática. E é o que eu quero trabalhar com vocês exatamente nesse exato momento. Ok? Então vamos lá. Eu quero fazer algumas atividades práticas com vocês. Tá? Algumas coisas que eu quero fazer nesse momento com vocês. Tá bom? Eu quero que vocês agora, nesse momento, eu quero que vocês fiquem de pé. Aonde vocês estiverem aí, fiquem de pé. Isso. Exatamente nesta posição aqui que eu quero que vocês fiquem. Eu vou afastar um pouco aqui a minha cadeira. Aonde vocês estiverem. Isso. Professor Júnior, Oi.
é melhor você Voltar a lâmina. desabilitar. Isso. Deixa eu voltar a lâmina aqui. Ok. Não, é melhor você tirar a apresentação, porque Tá. aí aparece só você. Depois você pode compartilhar novamente. Tá ok. Deixa eu só. Aê. Ótimo, obrigada. Ok. Muito obrigado. Então vamos lá. Todo mundo aí de pé. Isso. Você vai ficar de pé nessa posição aqui, aonde você estiver. Porque como é uma oficina prática, eu preciso fazer atividades com você. Então levanta aí do seu lugar, aonde você estiver. Ok? Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Feche os seus olhos dessa forma. Eu quero fazer uma atividade prática com vocês simples agora. Deixe o seu corpo responder. Todas as palestras que eu ministro na área motivacional, eu sempre trabalho com atividade como essa. Eu quero que o seu corpo responda agora. Feche os seus olhos. Deixe o seu corpo parado. Isso. 1, 2, 3. Eu não quero nesse momento que você não pense em nada. Nesse exato momento. Só pensa nas perguntas que eu quero fazer para você. E nesse momento eu quero que o seu corpo responde para mim. Ou para você mesmo. Ele vai falar sim quando eu fizer a pergunta e o seu corpo posicionar para frente, mais ou menos dessa forma. E o seu não vai ser quando o seu corpo afastar para trás. Ok? Então vamos começar? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Mantenha os olhos fechados. Isso. Você está satisfeito com a vida que você tem? Se sim, deixe o seu corpo responder. Ótimo. Você é feliz? Isso. Vocês têm sonho a realizar? Você ama a sua mãe? Você ama o seu pai? Você ama a sua vida? Ok, pode abrir os olhos e sentar novamente. Ok, o que eu queria que vocês fizessem nesse momento? Vou voltar a lâmina aqui de novo. Apesar que essa apresentadora aí está muito bonita aqui na minha tela. O que eu queria que vocês percebessem nesse momento? Essa primeira atividade que nós fizemos aqui, eu queria conversar com a parte mais profunda da sua mente, que é o seu inconsciente. Por isso que eu pedi para que você fechasse os olhos. Ok? E você fechou os olhos. Eu não fiquei sabendo como que o seu corpo posicionou, se ele foi para frente, se ele foi para trás. E ninguém também ficou sabendo, somente você. Por isso que eu falei que essa palestra de hoje ia ser voltada para a sua própria vida. Sabe por quê? Porque seu corpo respondeu exatamente o que a sua mente pensa de você. Porque as perguntas foram direcionadas para você. Se você é feliz, se você está satisfeito com a vida que você tem. Mas eu fiz 2 perguntas poderosíssimas sem você perceber. É lógico que agora você vai perceber. Primeira pergunta que eu fiz, você ama a sua mãe? Não me responda, só pense. Se o seu corpo tendenciou a ir para trás, porque alguma coisa do teu passado diretamente interferiu num amor muito forte que você tem com aquela que te colocou no mundo. Se o seu corpo tendenciou a ir para frente, você está dando sim para metade de você. Mesma pergunta eu fiz para o seu pai. Você ama o seu pai? Se o seu corpo foi para trás, 50% seu, geneticamente, está sendo negado em nível inconsciente. Se o seu corpo foi para frente, porque 50% seu está nesse exato momento aprovando essa parte do teu próprio corpo. Porque nós nascemos na junção entre os nossos pais. 50% da minha mãe e 50% do meu pai. Geneticamente, eu sou metade do meu pai e a outra metade minha é do meu pai e a outra metade minha é da minha mãe. E depois, quando eu venho ao mundo, tudo que é influenciado por isso que está no mundo é que projeta e programa a minha mente. Que é o que eu queria fazer com vocês nesse exato momento. Então, se alguma coisa do passado, de alguma forma, sem você escolher,
construir uma história negativa da sua relação com o teu pai ou da sua relação com a tua mãe, se você ainda tem tempo, procure um profissional especializado e resolva isso dentro da sua mente. Porque isso vai te dar uma capacidade de crescimento na vida de uma coisa extremamente poderosa. Eu sempre falo nas palestras que eu tenho 4 doutorados. Meu primeiro doutorado é o meu pai, eu falo o nome completo dele, José Antônio Martins. Meu segundo doutorado é minha mãe, Maria Aparecida Rodrigues Martins. Os outros 2 doutorados que eu fiz, um eu não defendi a tese, deixei no final, mas esse de psicanálise que eu finalizei agora. Por quê? Eu, graças a tudo que eu tenho, veio dessa herança do meu pai e da minha mãe, dos ensinamentos que perpetuaram durante a vida inteira. Então, nesse exato momento, essa contribuição que eu quero dar para você, se você veio nessa vida para construir uma história, e é isso que a pergunta faz aqui para você, a sua história só foi possível porque 2 pessoas reuniram e te deram a vida. Então, reestrutura isso dentro da tua cabeça. Saber que você não tem nada a perder. Muito pelo contrário. Você tem de crescimento nessa própria vida. Nesse exato momento, nós entramos na outra parte da palestra. Quando você estava no útero da tua mãe, por volta dos 3 meses, uma parte muito importante do seu cérebro começou a se desenvolver. E tem um sistema lá chamado sistema límbico, que ele é responsável por armazenar todas as nossas emoções. Nós temos 5 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Por incrível que pareça, as histórias que estão armazenadas dentro da minha mente, pelas experiências vividas da minha vida, estão relacionadas a essas emoções. E lá no fundo da sua mente tem coisas guardadas, lá guardadas, que você nem sabe, que são coisas extremamente positivas na sua vida, como também tem coisas guardadas lá dentro da sua mente, que às vezes trouxe algum trauma, alguma dor profunda dentro de você. E a partir dali é necessário que a gente reestruture isso. E eu quero fazer com você exatamente nessa noite, nessa palestra. Nós já estamos caminhando para metade e para o final da palestra. Eu falei que ia ser muito rápido. Para que você reestruture essa parte mais importante, que é dentro de você. A sua capacidade de enxergar o mundo, de entender o mundo e tomar as suas decisões de acordo com as suas escolhas, com as suas ideologias, com as coisas que você acha que é bom para você. Porque ali, depois que esse sistema límbico desenvolve, todas as experiências que você vai ter durante a sua vida, já no útero da tua mãe até os 9, 8, 7 meses de idade, e depois que você nasce, com a influência diretamente do teu pai, da tua mãe, do teu avô próximo, da tua avó, dos teus tios, primos, depois vem a escola, vem a igreja, vem a comunidade, vem o teu trabalho, vem a sua família. Tudo isso entra nesse processo de programação da sua mente. E eu quero provar para vocês aqui, nessa parte final da palestra, que é necessário, em alguns momentos da vida, reprogramar aquilo que você acha que está certo que você está fazendo, mas automaticamente está te auto-sabotando. Isso sempre vem de uma crença que às vezes é colocada na nossa mente quando nós éramos muito novos, e essa crença pode ser uma crença limitante. Você precisa ter liberdade de pensar, de escolher, mas essa liberdade traz consequências que vão fazer coisas positivas na sua vida. Que se você toma uma decisão, a consequência dela vem e te detona ainda mais, é sinal que a decisão que você está tomando está criando uma autossabotagem para você. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você tem livre escolha, livre capacidade de entender. E se alguma coisa te faz mal, tente o máximo possível desfazer desse ambiente, a gente chama ambiente patológico, esse ambiente que vai te adoecer. Porque o grande segredo da vida é viver. E é justamente o que eu vou fazer agora na parte final dessa palestra. Eu queria fazer uma técnica com vocês, vocês que estão aí agora, aonde vocês estiverem. Eu quero trabalhar a faculdade mental de vocês de imaginação. Eu quero fazer uma técnica muito simples, ela dura 2, 3 minutos. E eu quero que você concentre nessa técnica justamente aquilo que nesse momento está barrando, atrapalhando ou incomodando
a sua evolução de história de vida. Exatamente nesse momento. Ok? O que eu vou pedir para que vocês façam? Olhem para a câmera aqui, olhem para mim. Eu quero que vocês dobrem. Somente assim. E vocês vão fazer isso aqui com a mão. É uma técnica chamada técnica do cisne. É uma técnica que eu utilizo muito com os pacientes aqui e nas palestras. Vocês vão ver o quanto essa técnica funciona. E eu quero que você, nesse exato momento, coloca toda a sua intenção sobre alguma coisa que está bloqueando a construção da história belíssima de vida que você tem. Faça exatamente isso, nesse exato momento. Isso. Agora, olha para sua mão. Somente olha para sua mão. Isto. Observe o que vai acontecer agora. Eu vou colocar uma música de fundo. Isto. Eu quero que você olhe para sua mão agora. 1, 2, 3. Eu quero que nesse momento você concentre naquilo que está atrapalhando a sua história de vida. Você veio para construir uma belíssima história. Você é o autor da sua história, você é o roteirista da sua história, você é o diretor da sua história, você é o personagem principal, você não é coadjuvante. Você não pode deixar ninguém escrever a sua história, é você que está escrevendo essa história. E na sua frente está agora o roteiro que você vai mudar nesse exato momento para a sua melhor versão. Por isso que nesse momento, pelo poder infinito do inconsciente, eu quero que aquilo que esteja te atrapalhando, se alguém colocou ansiedade, se alguém colocou dificuldade para dormir, se alguém colocou procrastinação, se alguém colocou barreiras em sonhos para se realizar, eu quero que o seu inconsciente trabalhe a teu favor agora nesse momento. Olha para a sua mão. Aí está a sua mão. Eu vou dissociar a sua mão e levar para dentro do teu inconsciente. Você está olhando para esta mão. E no terceiro momento, o seu inconsciente toma posse da sua mão. E você começa a olhar para aquela mão. Observa que nesse momento, o seu inconsciente aciona um sistema chamado parasimpático dentro da sua mente. Seu coração vai começar a bater mais devagar. Porque neurofisiologicamente vai acontecer uma vasodilatação periférica. Suas veias e artérias vão dilatar. Você vai sentir uma sensação de leveza dentro da sua mente. Seu corpo vai ficando mais leve. E pelo poder infinito do inconsciente nesse momento, aquilo que estava te barrando em nível inconsciente, na parte mais profunda da sua mente, está sendo destruído agora. Se é ansiedade, coloca uma escala nela, de 0 a 10 ela está em 10. Se é procrastinação, de 0 a 10 está em 10. Se é dificuldade para dormir, de 0 a 10 está em 10. Só que agora ela está caindo, já caiu para 9, 8, 7. Você começa a sentir uma sensação de leveza muito grande dentro de você, de uma paz muito grande dentro de você. E pelo poder infinito do inconsciente, nesse momento, aquilo que estava te incomodando ou te atrapalhando, não vai estar mais te incomodando e nem te atrapalhando mentalmente. Eu vou colocar em você um gatilho mental para você que está ligado nessa técnica. O seu dedo polegar da mão direita. Eu estou apertando ele agora mentalmente. Toda vez que você passar por uma situação que vai gerar ansiedade, se você colocou em função da ansiedade, da procrastinação, dos seus sonhos, enfim, você vai apertar o seu dedo polegar da mão direita. E nesse exato momento, pelo poder infinito do inconsciente, essa barreira que estava dentro da sua mente, ela está rompida agora. E lembre, você é o autor da história da sua vida. É uma ordem consciente. Cumpra essa ordem nesse exato momento. Isso. Sente a sensação de leveza dentro de você. Sente a sensação que tudo que você projeta na sua mente vira verdade para você. Qualquer ser humano, qualquer coisa que você projetar na sua vida vira verdade. Nesse exato momento, nós queremos que você projete aquilo que realmente é verdade, que te traz retorno, de perspectiva de vida. E aquilo que você projeta como crença limitante, você acha que é o melhor para você e está só te afundando, te atrapalhando, nesse momento nós estamos rompendo isso em nível inconsciente dentro da sua mente. É uma ordem consciente, cumpra essa ordem. Nesse momento, alguns de vocês já estão no estado de relaxamento profundo, alguns de vocês até fecharam os olhos, sensação de paz muito grande.
Eu vou contar de 1 até 3 e vou estalar meus dedos. Assim que eu estalar meus dedos, aqueles que estão de olho fechado, aqueles que estão na sensação de leveza, vai conseguir abrir os olhos e eu vou finalizar essa palestra motivacional, que na verdade não é uma palestra motivacional. É uma verdade que, se você começar a utilizar a sua vida, você vai ver o quanto vai mudar a sua própria vida, que é a sua própria história. Nesse momento eu conto 1, você vai sentir uma energia subindo pelos teus pés, pelas suas pernas, coxas, quadril, abdômen, costas e tórax. Eu conto 2, essa energia vai para o seu braço esquerdo, mão esquerda, braço direito, mão direita. Sobe para o seu pescoço, queixo, boca, nariz, rosto, ouvidos, olhos, chega na sua mente. No 3, você pode abrir seus olhos? Pode abrir seus olhos? Isso! Ótimo! Você percebeu nesse exato... Professor, as pessoas estão querendo te ver, Me professor. ver! Então As vamos lá. pessoas estão querendo te ver. Pode parar a apresentação. Vou parar aqui agora, nesse momento. Ok. Vou voltar para cá. Isso. Já estou na tela, porque eu queria finalizar a minha... Falta 5 minutos aqui, eu queria deixar para as perguntas aí, se alguém entendeu o recado, se alguém quiser entrar em contato comigo, anotar o meu Instagram aí, anotar o meu WhatsApp, tá? Eu faço um atendimento, hoje eu tenho pacientes aqui na região de São Paulo, Minas Gerais, presencialmente, mas eu tenho pacientes que eu atendo na Europa, eu tenho pacientes em Portugal, Itália, Estados Unidos, eu tenho muito paciente em Inglaterra, tenho paciente em São Paulo, enfim. Mas o meu Instagram está bem sugestivo com as dicas da gente dominar isso aqui dentro da gente. E uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, antes de eu passar para a Adriele. Nós temos 6 faculdades mentais superiores poderosíssimas. Uma delas é imaginação. Vocês vão ver no meu Instagram aí, direto eu falo assim, eu sou o Dr. Júnior Martins, criador do método Máquina da Mente. Eu criei um método de trabalho. Olha que ousadia. Muitas pessoas lá em Minas Gerais, como aqui em São Paulo, às vezes quando eu conto isso, riem de mim. Mas pode ter certeza, vocês não conhecem, eu conheço. O Leandro, da Favene, quando ele começou a contar os sonhos dele, da faculdade mental superior dele de imaginação, muitas pessoas riram dele. Hoje ele tem mais de 1 milhão de alunos, porque ele acreditou na capacidade que ele tem. Você que está aí agora, o mundo que nós estamos vivendo agora, essa guerrilha política que aconteceu aí, que separaram pessoas da família, enfim. Não deixe que essas coisas interfiram no grande poder que você tem, que é ser dono da sua própria vida, da sua própria mente. Essa era a minha contribuição. Um grande abraço a todos. Driele, tome o comando aí. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão aí, eu deixei aí 4 minutos para a gente poder finalizar. Foi muito rápido, mas eu acho que o objetivo era passar o recado, eu acho que eu consegui. Muito obrigada, professor Júnior. O senhor sempre brilhante nas suas apresentações. Quem não conseguiu fazer essa dinâmica, após o final desse evento, vocês podem visualizar o vídeo novamente e tentar fazer, porque é muito interessante, é muito bom. Muito obrigada, professor Júnior. E vamos agora para o segundo momento deste evento. Agora eu convido a jornalista Daniela Almeida para palestrar com o tema Como ter voz, se posicionar e vender usando o digital. Dani Almeida, como é conhecida nas redes sociais, é jornalista com mais de 20 anos de experiência em comunicação. Metade deste período trabalhou em agências de comunicação, colocando multinacionais e seus executivos em destaque na mídia tradicional. A outra metade atuou como editora e repórter de grandes empresas como Editora Abril, Editora Globo, IG, entre outros, desenvolvendo conteúdo customizado e cobrindo assuntos de política, economia e negócios. Prestou consultoria para mais de 100 marcas de pessoa física e pessoa jurídica. Possui uma audiência com mais de 280 mil pessoas em suas redes. Atualmente, tem mais de 5 mil alunos em cursos online sobre comunicação e marketing digital e tem uma coluna mensal sobre o tema na revista Você S.A. Seja bem-vinda, Dani Almeida. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos, Dani, e pode dar início à sua apresentação. Pode aproximar um pouquinho o microfone de você para a gente escutar um pouco melhor? Posso. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Será? Creio que sim. Então tá bom. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu queria começar perguntando para vocês que estão aí ao vivo, né? É difícil essa coisa do online que a gente não consegue ver a carinha de vocês, ver a reação de vocês. Então peço ajuda aí da equipe para nesse momento aí de interação. Eu gosto bastante de interagir com vocês e queria perguntar para vocês, quem já pensou em empreender? Quem já teve vontade ou quem tem vontade de empreender? Porque quando a gente está nesse momento que vocês estão aí, a gente costuma, não sei vocês, mas eu não pensava em empreender. O que o pessoal está falando aí, Adriele? Se consegue ter um retorno? Sim, a partir do que as pessoas vão falando, eu posso comunicar com você. Me conta, o que o pessoal está respondendo aí? Como é que está a participação? Estão dando boa noite, falando que estão te ouvindo bem, que o áudio está ótimo. Maravilha. Então tá, bom, eu nunca pensei, eu fiz jornalismo, né? E eu confesso que assim, nunca pensei em empreender. Eu, com 7 anos de idade, essa mocinha aqui, gente, nunca deixem os filhos de vocês fazerem isso com o cabelo, tá? Depois ficar registrado nas fotos. Eu, com 7 anos de idade, acreditem ou não, eu liguei, eu amava, até hoje eu gosto muito de animais, não sei vocês, mas eu achava que eu queria ser veterinária, com 7 anos de idade, assim, super decidida. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para o maior veterinário em Santos e perguntei, escuta, como é ser veterinário? Claro que ele ficou muito bravo, achou que aquilo era um trote. Imagina uma menina né, uma criança entrando em contato com ele, perguntando como é que é ser veterinário. E num dado momento ele percebeu que eu estava falando sério, eu estava curiosa para saber como é que era a profissão. E eu nem imaginava que aquilo já era um início do jornalismo em mim. Eu, sem querer, liguei para entrevistar um dos maiores profissionais em Santos, né, um dos maiores veterinários, e o jornalismo ali já tinha uma sementinha, apesar de eu achar que eu queria ser veterinária. Essa mesma paixão pelos animais, eu lembro de uma foto assim estampada no principal jornal da minha cidade. Eu sou de Santos, no litoral de São Paulo, não sei se todo mundo conhece ou se alguém conhece. E eu lembro de ter sido muito impactada, a gente recebia o jornal todos os dias em casa, por uma foto assim de um bichinho de animais cobertos por petróleo. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu sabia que estava acontecendo uma guerra no mundo, que era a Guerra do Golfo, em 1991, e eu falei, caramba, que injustiça, né? Por que precisa fazer isso com os animais? E ali eu comecei, a rebelde que reside em mim, eu comecei a sentir que eu precisava fazer alguma coisa em relação àquilo, que eu não tinha vindo ao mundo à toa. Então, ali começou um bichinho, assim, mais a me incomodar. E aí, quando eu vi na escola essa cena, essa reportagem do Pedro Bial narrando a queda do Muro de Berlim, foi a terceira vez que eu lembro que mexeu comigo, que foi como se fosse um chamado para o jornalismo, digamos assim. Eu vi o Pedro Bial narrando a queda do Muro de Berlim e aquelas famílias separadas por tantos anos, mais uma vez, né, de novo, por conta de uma guerra. E aquilo mexeu muito comigo. E naquele momento eu decidi o que eu queria fazer. Eu falei, eu quero dar voz para as pessoas que não têm voz. Eu quero cobrir guerra. Eu achava que eu queria ser... O que eu posso fazer com isso? Então eu quero ser jornalista. Eu quero fazer o que esse cara está fazendo. E eu achava que eu queria cobrir guerra, que eu queria fazer, né, o que a gente chama em jornalismo de hard news. E assim foi, assim que eu decidi o que eu queria ser na vida, o que eu queria ser quando eu crescesse. E aí comecei a estudar muito, assim, comecei a estudar muito de verdade, sabia que era uma faculdade que ia exigir muito de mim. Na época eu estudava como bolsista numa das melhores escolas em Santos, a minha família não tinha condições de pagar uma escola particular e eu consegui uma bolsa numa das melhores escolas particulares de Santos.
Mas, assim, tive que aprender espanhol sozinha, tive que aprender inglês sozinha, porque eu sabia que aquilo ia ser importante para o meu futuro e a minha família não tinha recursos. Então, assim, eu comecei a minha jornada rumo ao jornalismo. E eu sabia que eu achava difícil eu conseguir pagar uma faculdade, mas fui, vim para São Paulo para estudar e trabalhar, fiquei fazendo vestibular, passei na PUC, passei na Casper, quase passei na USP, aí eu falei, bom, a Casper eu consigo pagar, e a Casper Libero na época tinha um nome muito forte no jornalismo, enfim. Escolhi ali a minha faculdade, trabalhava durante o dia para poder pagar a faculdade à noite, lembro de ter, assim, R$ 1 no bolso para jantar toda noite quando chegava na faculdade, para comer um lanche. Quem nunca, né? Hashtag quem nunca. E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque eu realmente tive que batalhar muito. E com isso eu entrei numa agência de comunicação. Na época, gente, a agência de comunicação era assim, as pessoas achavam, ah, meu Deus, você é uma lobista, você, né, era uma profissão muito mal vista em comunicação, mas era o que pagava a faculdade, né, era o que me ajudava a pagar a faculdade. E foi a minha primeira grande escola, porque nessa agência eu aprendi como extrair o melhor conteúdo de grandes empresas, então atendia a Microsoft, atendia Symantec, que é uma empresa de segurança, de cibersegurança muito grande, atendia várias empresas, e aquilo me ensinou qual conteúdo eu extrair dessas empresas, qual o melhor conteúdo para eu conseguir colocá-las na mídia tradicional, que era a grande vitrine da época, né? Então foi minha primeira grande escola. Acabei conseguindo ir para o jornalismo anos depois, então saí dessa agência, fui para a Editora Abril, na Editora Abril tive a oportunidade ali de ter minha segunda grande escola, porque eu tinha que colocar o conteúdo, o mesmo conteúdo para diferentes públicos que eram das revistas da casa. Então chegava o Unilever para a gente e falava, eu vou lançar um produto assim, XYZ. Eu quero comunicar esse produto de um jeito legal, por meio do conteúdo, para a mulher classe A, classe B, classe C, enfim. Até que eu cheguei onde eu queria. Saí da Editora Abril e fui para Minas Gerais, para trabalhar no Correio, na época no estado de Minas, cobri política há algum tempo no estado de Minas e fui finalmente chamada para cobrir uma coisa que no jornalismo é muito nobre, que são as campanhas presidenciais. Então, olha só, né? Fui até procurar uma reportagem minha para mostrar para vocês. Então, isso aqui para mim, gente, era um sonho, né? Era muito trabalho, cobrir campanha eleitoral era trabalhar de manhã, de tarde, de noite, porque geralmente os candidatos eles vão todos para a mesma cidade e eu ficava em São Paulo respondendo para o Correio Brasiliense, que é do mesmo grupo do estado de Minas, né? E aí eu trabalhava muito, assim, era uma coisa de sentar no meio-fio da rua, escrever tudo certo para estar tudo bom, tudo bem, né? E conseguir fazer lá um milagre, porque eu era, na época, eu estava sozinha cobrindo 3 candidatos em São Paulo, e aí todo mundo vinha para São Paulo ao mesmo tempo para dividir a imprensa, era proposital. Então foi uma experiência maravilhosa, mas, contudo, um dia veio a maternidade. E aí, quando veio a maternidade, gente, eu falei, o que eu faço agora, né? Porque jornalista, não sei se vocês já sabem, mas hoje deve ganhar pior ainda do que na minha época, né? Na minha época, TV ainda ganhava um pouco melhor. Eu falava, gente, como é que eu vou criar uma filha com esse salário aqui? Então, comecei o meu movimento para voltar para a comunicação, decidi que, puxa, eu vou deixar a redação e vou voltar para a comunicação, porque pelo menos eu vou ganhar bem e vou ter certeza ali de um salário, né, de uma estabilidade maior do que redação, enfim. E aí, com isso, na época eu estava casada, meu ex-marido falou, vamos empreender. Eu falei, mas vamos fazer o quê? E na época, gente, eu nem imaginei trabalhar com comunicação. Eu falei, não sei, qualquer coisa, só menos alimentação, porque eu sei que dá muito trabalho. E a gente resolveu abrir um varejo de moda feminina. E essa foi a minha terceira grande escola. E estou fazendo essa reflexão aqui com vocês, porque é muito importante, a gente às vezes passa por toda essa jornada de forma inconsciente e não intencional, como foi o meu caso. E no meu caso deu tudo certo no final, mas é importante a gente estar consciente nesse processo, sabe? E aí eu abri o varejo, não sabia de nada, a gente ficou 1 ano fazendo plano de negócios, e adivinhem o que salvou esse varejo, porque varejo é para os fortes, a comunicação.
Então, eu tinha duas opções quando eu abri esse varejo de moda. Fazer o que a gente chama de marketing da esperança. Não sei se alguém aí conhece. Se alguém conhece, conta para mim aí depois. Mas, basicamente, o marketing da esperança é você sentar e esperar o cliente entrar, né? Ou, como eu tinha muito boleto para pagar, porque a gente investiu alto nesse varejo, eu podia fazer o marketing de verdade, que era o que eu conhecia, era comunicação. Né? Na verdade, a comunicação é uma parte do marketing. Então eu falei, vou fazer comunicação. E realmente eu comecei. E aí eu vi que assim, eu já tinha trabalhado com internet, por exemplo, na Editora Abril, na Editora Globo, principalmente, que eu também passei depois do Correio Brasiliense, enfim. E aí eu descobri que eu não sabia nada de comunicação que realmente posiciona uma marca, um negócio no digital, ajuda esse negócio a vender. E eu fui aprender na raça. Então, eu comecei a perceber que quando eu aparecia, em vez de eu vender 2, 3 peças, eu vendia 30, 60, como chegou a acontecer. De eu ligar para o fornecedor e o fornecedor falar, você comprou todas as peças. Eu falo, pelo amor de Deus, fabrica mais. Então, eu comecei a perceber que eu precisava ser a imagem do meu negócio, que aquilo que humanizar o meu negócio funcionava muito mais do que quando eu postava lá a roupa no chão, bonitinho e etc. E, gente, eu morria de vergonha, preciso dizer para vocês. Para sair uma foto dessa aqui no espelho, nossa senhora, morria de vergonha. Mas eu tinha boleto para pagar, né? E uma filha para sustentar. Continuávamos tendo essa questão. E aí eu comecei a me apaixonar pelo empreendedorismo. E com isso, a gente começou a vender muito pelas redes sociais, mas muito. E as pessoas do bairro, os outros empresários, começaram a falar com a gente, o que vocês estão fazendo, que vocês vendem tanto pela internet? E eu, sem querer, voltei para a comunicação. Comecei a fazer consultoria. Falei, bom, para eu ensinar de graça, eu vou deixar de ganhar dinheiro com o meu negócio. Né? Porque tempo, a gente não tem como colocar energia em várias coisas. E eu comecei a dar consultoria para esses empresários, para essas empresas, e sem querer comecei a voltar para a comunicação. Quando eu vi, eu estava imersa naquilo, né? Estava imersa na comunicação e percebi que, puxa, de verdade, essa é a minha paixão. Eu percebi que eu mudava muito mais o mundo. Eu achava que com jornalismo eu ia mudar o mundo, mas quando você chega lá, existem os bastidores, a imprensa, né, os veículos de imprensa são empresas como quaisquer outras. É claro que existe a ética jornalística, é claro que existe o conteúdo opinativo, mas no fim das contas, no fim do dia, você não consegue sempre ter voz e dar voz para tudo que é necessário, né? Eu tenho orgulho de ter conseguido fazer grandes reportagens que realmente mudaram ali cidades, questionaram, que é o papel do jornalista. O papel do jornalista não é falar bem de ninguém, né? Infelizmente as pessoas confundem isso. Mas eu percebi que eu tinha muito mais força de mudar o mundo empreendendo. Olha que louco, né? E aí comecei com essa consultoria para esses empresários e resolvi escalar. Falei, como é que eu escalo? Eu não consigo fazer consultoria para todo mundo sem escalando, né? Porque consultoria você vende hora do seu tempo. E aí eu resolvi entrar para o mundo dos infoprodutos, dos cursos online, que era um mercado muito novo na época. E era muito mais fácil de você conseguir resultados do que hoje, por exemplo. Hoje é um mercado muito mais difícil. E a gente explodiu, comecei a explodir, aí hoje são milhares aí de alunos na Hotmart, foi um trabalho árduo de anos, mas eu tive resultados muito grandes com a minha empresa, que era o início da Rugido Digital. E aí veio plaquinha do YouTube, veio reconhecimento, palestra, enfim. Então, tudo isso para contar para vocês o poder do digital, gente. Uma pessoa que vem, e é por isso que eu sou apaixonada por esse negócio chamado internet, redes sociais e comunicação no digital. Porque se antes só tinha voz quem tinha ali R$1 milhão para pagar num anúncio numa revista, só tinha voz quem tinha alguns ou milhões, né, para aparecer numa mídia televisiva, como na TV, como uma emissora como a Globo. Hoje não. Hoje você tem uma ferramenta muito, muito, muito mais poderosa e infinitamente mais barata para você ajudar as pessoas. E foi assim que nasceu a Rugido Digital. Então, no ano passado, eu quase tive um burnout. Eu falei, estou muito cansada. A rotina de lançamento é muito puxada.
E eu falei, eu vou fazer o que eu amo. O que eu amo? O que eu mais amo? E o que eu mais amo de verdade é o bastidor, é o ajudar outras empresas, outros empresários. E eu tinha uma demanda muito grande de empresas que falavam assim: eu não quero que você treine, eu não quero que você me faça uma consultoria, eu quero que você execute. E aí eu falei, cara, eu já tenho uma demanda na mão, né? Gente, eu já tenho uma demanda, já tenho empresas que querem. Em 15 dias, a Rugido Digital tinha nascido. Eu tinha a Rugido Cursos, e aí a gente lançou a Rugido Digital Gestão de Conteúdo para Redes Sociais. Então, a Rugido Digital nasceu assim, em 15 dias eu registrei marca, eu tinha site, eu tinha e-mail, eu fiz uma apresentação no Word, entreguei para um designer, o designer fez essa apresentação, eu transformei aquilo num site, até hoje é o nosso site. E assim foram acontecendo as coisas. Comecei a anunciar nos meus stories, tenho um perfil lá, depois quem quiser me seguir, mandar mensagem, @Dani Almeida no Instagram, além das minhas outras redes sociais. E aí comecei a falar no Instagram, comecei a falar nos stories. E aí, até o dia que eu resolvi fazer um post no feed. E aí a gente explodiu de gente entrando em contato que queria conhecer os serviços da Rugido. Eu tinha reunião de prospecção assim de manhã até à noite. E assim nasceu a Rugido. Começaram os primeiros clientes, a gente começou, eu montei a empresa já de um jeito que eu conseguisse escalar, que eu tivesse processo, que eu tivesse pessoas para poder escalar. Em um ano e não chega nem a um ano e meio, a gente chegou a gente já bateu mais de 1 milhão de faturamento anual. E falo isso não por ego, mas por muito orgulho de tudo que eu e a nossa equipe, que a gente vem construindo, né? Porque ninguém constrói uma empresa dessa sozinha. E assim nasceu a Rugido. Então, gente, por que a Rugido, né? E olha que louco, eu sou o produto da minha empresa. Eu vivi isso na pele, eu consegui ter voz e me posicionar e vender o meu serviço por meio das minhas redes sociais. Até hoje, assim, todos os nossos clientes, hoje a gente está com 14 clientes na casa, inclusive empresas multinacionais. Até hoje, a gente não veio um cliente assim que a gente pagou para uma empresa prospectar, sempre de forma orgânica, né? Porque foram anos construindo essas redes sociais e construindo essa comunidade, essa audiência, mas sempre de forma orgânica, por indicação, por podcast. Depois eu conto uma história muito poderosa para vocês, de uma outra estratégia de comunicação muito legal. E por que que isso funciona? Por que que o digital funciona tanto, né? Kotler, o pai aí do marketing, diz que a gente está na era da informação. Então, a gente saiu da era onde o produto era a grande moeda para a era da informação, onde o conteúdo, onde a informação é a grande moeda, digamos assim. Então, hoje a gente compete com uma selva aí de mensagens. Então, você é impactado todo dia pelo celular, pelo seu WhatsApp, pela propaganda no site, pela propaganda no Instagram, de repente você está girando os stories em uma propaganda, pelo conteúdo. E as empresas entenderam que, assim, qual que é a forma mais poderosa de eu atingir o meu cliente, de eu atingir o público certo e repelir o público que não é o meu público, porque essa é a nossa visão. A gente não quer bater 1 milhão de seguidores no Instagram, nem para a gente, nem para os nossos clientes. A gente quer o cliente certo. Então, se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver que eu falo de oratória para vídeo, vocês vão ver que eu falo da estratégia da Nike para humanizar a comunicação sem aparecer o CEO, sem aparecer executivos da empresa. Vocês vão ver que é um conteúdo que não é um conteúdo rasinho lá. Eu não fico falando de ferramenta. Ai, como enganar o Instagram e conseguir que o algoritmo, como bombar no Reels com dancinha. Não é sobre isso, sabe? Não é. E tá tudo certo quem quiser bombar no Reels com dancinha, gente. Cada empresa, cada marca tem a sua estratégia, tem o seu arquétipo, tem etc. Né? São vários detalhes aí. Então, a gente está impactado hoje por muitos lugares, né? Por aquele aplicativo que você baixa e que você não quis pagar, então tem um comercial. No YouTube, hoje, se você não paga, você é impactado por comercial, e por aí vai. Então, o conteúdo, ele serve para mais do que, de uma forma infinitamente mais poderosa,
do que uma propaganda no digital, ele serve para construir um posicionamento e uma autoridade. Então, foram anos ali construindo conteúdo, e claro que hoje a gente consegue de uma forma muito mais rápida do que eu passei, né, do que a minha jornada, mas o conteúdo ele tem esse poder de tirar você dessa selva ruidosa, de tirar o seu negócio dessa selva, e vários negócios. Então, na era da informação, quem ganha o jogo é quem consegue não só atrair as pessoas certas, mas também prender a atenção dessa pessoa. A gente está na era da audiência conectada. Quem não viu na pandemia, essa cena era ainda mais forte, né? Todo mundo olhando para a telinha ou do celular ou da TV. E a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão no digital. Então, você vê aí as pesquisas mostrando que só sobe o número de horas em que a gente está conectado, principalmente no Brasil. Depois, quem quiser entender mais sobre essa questão de você humanizar a comunicação, de gerar uma conexão forte com pessoas aparecendo nessa comunicação, tem um texto, inclusive meu, lá na Você S.A., quem quiser depois tem várias colunas. E por que eu tô falando isso para vocês, gente, sobre conexão? É sobre mais do que números, é sobre conexão. Porque a audiência é ouro, mas conexão, ela é diamante. Então, assim, é legal você ter muitos números na internet? É legal, mas eu conheço gente que tem 1 milhão de seguidores e que tem quase zero interação nos posts, ou que não consegue vender quase nada, sabe, nos stories. Então, não é sobre números, não é só sobre construir uma audiência grande, é sobre gerar conexão, mesmo com as poucas pessoas que te seguem, porque eu já vi gente vender, e vender muito, assim, para 1.000 seguidores, né? Então, eu falo isso, assim, com conhecimento de causa, né? Então, eu queria deixar, inclusive, uma reflexão aqui. A gente foca muito em número, né? Mas por trás de cada número nas suas redes sociais existe uma pessoa. E a gente esquece disso. A gente foca só em volume. Se a gente foca só nos números, a gente perde as pessoas. Agora, se a gente foca nas pessoas, e principalmente no conteúdo estratégico, os números, eles acontecem. Quais são, na minha visão, os principais erros nessa comunicação digital, para quem gosta aí desse tema? Primeiro erro que eu vejo, construir a sua estratégia num terreno alugado. Então, assim, foca só no Instagram, foca só no Facebook. Facebook cada dia mais, né, assim, cada dia menos estratégico, a não ser que seja um público mais velho, por exemplo. Ou focar em todas as redes sociais. Eu não consigo nem fazer meu Instagram aqui direito, replicando conteúdo no Facebook, e aí eu quero fazer YouTube, eu quero fazer LinkedIn, e eu não faço nada bem. Não levar as pessoas das redes sociais, que a gente chama de leads, para uma lista. Pode ser no WhatsApp, pode ser um grupo no Telegram. Eu acompanho notícia hoje, gente, só no Telegram. Então, eu assino lá 2, 3 newsletters, e aí eu entro nas notícias que me interessam, até como uma estratégia de não ser impactada por notícias ruins todo santo dia, né? Até como uma estratégia de mentalidade mesmo, de conseguir focar como empresária no que eu preciso para continuar construindo a Rugido. E olha aqui que interessante, né? Quando a gente vai pegar, essa é uma pesquisa de 2021, da Hootsuite, que é uma plataforma bem séria nos Estados Unidos, e segundo maior número de acessos, depois do Facebook, que é uma das primeiras plataformas de mídia social, é o YouTube. E a gente esquece do YouTube. Olha que louco, né? Muito cliente meu, quando eu falo de YouTube, fala, sério? Nossa, que incrível! E a gente tem cliente na Rugido que está desde o início com a gente. E essa cliente, hoje ela agradece, ela fala, obrigada por vocês terem enchido a minha paciência para fazer YouTube, porque hoje é o cliente que chega convencido, eu quero comprar de você, eu quero fazer negócio com você, eu não tenho aquele trabalho de convencer esse cliente. Outro problema que eu vejo, reciclagem de conteúdos. A pessoa fica lá, deixa eu ver um post que viralizou, que tem resultado. E aí as pessoas acham que resultado é só aquele post que viralizou. E aí vou dar um exemplo. Se a gente falei da dancinha aqui. Se a gente está falando
de uma, né? Até porque, dependendo da dança, você trabalha o arquétipo do amante, como a gente chama em comunicação. Você traz um pouco da sensualidade. O arquétipo do amante é um dos que mais ajudam você a vender na comunicação para moda, tá? Mas quando a gente está falando de um médico, lá no cérebro de todo mundo, no inconsciente coletivo, ainda tem aquela imagem de que o médico é uma pessoa mais séria, de que o médico é uma pessoa, uma autoridade ainda para a maioria da população. Claro que isso tem mudado, principalmente porque essas pessoas estão cada vez mais próximas da gente nas redes sociais. Mas eu conheço muito médico que perdeu o paciente horrores porque foi lá fazer uma dancinha de mau gosto e não fazia sentido para a audiência dele. É um conteúdo que deu resultado. E aí a gente fica, né? A maioria das pessoas, a gente não, porque a gente tem estratégia aqui para isso, não, Giza. Mas eu vejo muitas pessoas caçando um post que deu resultado para a concorrência e que acha que vai dar resultado. E aí posta na tentativa e erro, sabe? É o postador que eu falo, não é o estrategista digital. Copiar e modelar conteúdo do concorrente que não é estratégico nem para o concorrente, mas você acha que só porque o concorrente fez, ele está acertando. Sabe aquela coisa? Como eu não domino isso, se ele fez, deve ser porque é bom. E aí eu quero trazer um alerta aqui para vocês que nem sempre a grama do vizinho é verde. Às vezes ela é sintética, tá, gente? Nem sempre a grama do vizinho é verde. Eu vejo um outro erro muito grande, que é essa corrida enlouquecida por seguidores e curtidas. É igual o hamster na rodinha, sabe? Ele tá correndo, ele não sabe nem onde que ele quer chegar, aonde que ele quer chegar. E ele tá lá correndo, ele tá lá na rodinha, naquele mundo perdido, né? Perdido em Nárnia. Então, focar nos números e não num conteúdo certo, estratégico, porque quando a gente faz um plano de conteúdo, tem o conteúdo que a gente chama de topo de funil, que é aquele conteúdo mais raso. Você tem o conteúdo que é meio de funil, o conteúdo topo de funil, ele é raso, entre aspas, mas ele é feito para gerar conexão, para as pessoas conhecerem as pessoas por trás daquele negócio, para as pessoas estabelecerem um vínculo, uma confiança com aquela marca. Depois você tem o conteúdo que é o meio de funil, que a gente chama, que é o conteúdo que vai gerar valor e vai fazer com que a audiência tenha vontade de comprar aquele serviço, aquele conteúdo, ou se conecte ainda mais com aquela marca. E você tem o conteúdo de venda mesmo, que a gente chama o conteúdo de chamada para ação, de prova social. E esse conteúdo, por exemplo, de chamada para ação de venda, ele não... Zero clique, gente. Zero curtida quase, zero comentário. E você tem ainda um efeito que é o público do tempo e o público do dinheiro. Você tem o público que fica lá na rede social só curtindo o seu comentário, o seu conteúdo, comentando, mas nunca vai comprar de você. Geralmente o público que vai comprar é aquele que entra, olha o seu conteúdo, nem interage e vai direto falar com você no direct. 99% do tempo é isso que acontece. A gente tem a ditadura da viralização, né? O pessoal achando que tudo que viraliza é porque é bom, e não necessariamente. E aí acaba atraindo o público errado em busca dessa fama de ser uma celebridade e não necessariamente de se posicionar do jeito mais eficaz. E, gente, posicionamento por meio do conteúdo é uma coisa que precisa de estratégia e precisa de tempo, né? Eu demorei, sei lá, desde 2016 que eu estou nas redes sociais, demorei alguns anos. Mas se você vai olhar o Itaú, é uma marca que está há 30 anos martelando os mesmos, né, as mesmas palavras, a mesma comunicação. Virou a chave quando se posicionou, começou a se posicionar como um banco digital, mas está ali há 30 anos, né, se posicionando. Então, nem tudo que viraliza vende ou posiciona. Guardem isso aqui. Nem tudo que viraliza vende ou posiciona. Outro erro é não humanizar. E essa aqui é uma pesquisa que saiu mostrando quanto os funcionários gostam de ver o seu CEO nas redes sociais. Mas não é só o CEO da empresa, gente. Todo cargo que tem uma equipe abaixo deveria estar na rede social de forma profissional. Todos os líderes de uma equipe. Porque, segundo, inclusive, essa pesquisa, os liderados enxergam aquele líder como uma pessoa mais acessível, como uma pessoa mais próxima. Então, tudo isso dá transparência, se inspiram nesse líder. Então, é extremamente estratégico. Por isso que a gente vê hoje Luísa Trajano, do Magazine Luiza, nas redes sociais, você vê o Alexandre Costa, da Cacau Show,
o Alexandre Birman, do Grupo Arezzo. Então, você vê por que esses caras que têm tanto resultado no digital, no offline, né, construíram empresas gigantescas, por que eles foram para o digital? Porque eles entenderam que eles precisavam construir uma marca que seja um legado, não um negocinho, né? E hoje, queira ou não queira, goste ou não goste, o digital é a sua maior vitrine, é a maior vitrine para qualquer empresa, tá? Síndrome do especialista. Síndrome do especialista, gente, quando a gente está falando, por exemplo, meu caso, tá? Especialistas em algum tema. Eu já sofri muito disso aqui. A gente tende a achar que o conteúdo extremamente técnico vai vender o seu negócio. Por quê? Porque a gente fala, não, porque eu tenho todo esse conteúdo, eu tenho que mostrar o quanto eu sei, né? Eu tenho que... Só que se você for para um conteúdo extremamente técnico, no meu feed hoje, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de post de jornada na Rugido. Então, eu tenho um post lá de domingo contando alguma passagem, algum causo da minha história que tem a ver com empreendedorismo, por exemplo. É um post de conexão, porque eu quero aparecer, porque eu sou... Não, gente, porque eu sei que é importante as pessoas me conhecerem e gerar essa conexão. E aí eu tenho também o conteúdo que é um pouco mais técnico, mas sempre partindo da dor do meu cliente, que é a empresa ou o empresário. Então, sempre partindo das dores, como a gente fala em comunicação, do meu público. Então, eu não vou eu não vou falar lá, olha, como, né, o arquétipo XYZ, nananana. Por quê? Porque esse conteúdo, quando ele é extremamente, eu posso falar de forma superficial, mas se eu for muito ali no técnico, no detalhinho, o que acontece? Eu vou acabar atraindo um público que é mais o meu concorrente. Isso vai acontecer já de forma natural para um especialista. É normal que a concorrência vá seguir porque quer stalkear, porque uma série de coisas. Mas se eu faço um conteúdo muito técnico, e essa é a tendência do especialista, eu posso atrair o público errado. E não gerar esse conteúdo de conexão. Ficar só no técnico, tá? Outro erro, querer falar com todo mundo. Gente, quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Quem quer falar com todo mundo, infelizmente, não fala com ninguém. Se eu tenho um público-alvo muito abrangente, a chance é de que esse público não me veja como referência ou como autoridade em nada. Vou dar um exemplo aqui. Então, você tem um fotógrafo que faz muito bem, que é o fotógrafo de casamento. Aí uma cliente dele um dia fala assim, nossa, eu gostei tanto das suas fotos. Você se importa de fazer a foto aqui do meu chá de bebê? Ou do meu bebê que acabou de nascer? Que newborn é muito específico, mas sei lá, do meu chá de bebê? Aí o fotógrafo vai lá, faz e começa a comunicar aquilo. Nossa, gente, agora eu também faço chá de bebê. Você pode fazer coisas que você faz para pagar os boletos, como empresa, como profissional. A Rugido, por exemplo, a gente tem coisas que a gente faz para atender o cliente que não é o core do nosso negócio, né? Que não é o principal do nosso negócio, que não tem a ver só com conteúdo estratégico, posicionamento de marca e etc., com gestão de conteúdo. Mas a gente não comunica. Entende a diferença? Porque senão a sua audiência enxerga você como bom, não é bom em nada, porque quem é bom em tudo não é bom em nada. Acreditar em fórmulas mágicas. Vocês já viram por aí chuva de seguidores, promover sorteio, reais, tá? A não ser que você esteja comprando contas de um hacker que vá tirar seguidores de algum lugar para mover para sua conta. E mesmo assim, você vai acabar com o seu engajamento, porque o Instagram vai entender, por exemplo, que você não está aparecendo quem segue o seu perfil. Você não está sendo... as pessoas que seguem seu perfil não estão interagindo com o seu conteúdo. E aí ele entende o quê? Que seu conteúdo é ruim. Então, se o seu conteúdo é ruim, ele para de mostrar para quem te seguia antes. Então, não existe comprar seguidor real, não existe, vai participar de grupo de curtida, não façam isso. Foca a sua energia em conteúdo estratégico para posicionar e, claro, vender. Conteúdo, gente, ele é a base de tudo. Conteúdo, ele serve para atrair a sua audiência certa, o cliente ideal, ele serve para reter a audiência certa. Ele serve para gerar engajamento também, não é a nossa preocupação, mas acontece. A gente tem, então, um post, por exemplo, de uma cliente nossa na Rugido no LinkedIn, que a gente tem muito essa preocupação de
ter esse mix de conteúdo, do conteúdo de conexão, conteúdo humanizado, com esse conteúdo mais técnico. E ela tinha, na época, 3, 4 mil seguidores no LinkedIn e o post teve 7 mil curtidas, mais de 200 comentários. Isso é praticamente um milagre no LinkedIn, né? Porque o LinkedIn é uma rede muito desafiadora. Então, quando a gente está muito focado no que eu chamo de que vantagem Maria leva, ou seja, é esse exercício empático de, poxa, eu quero construir a minha rede social porque eu quero me tornar um profissional mais desejado para o mercado, ou para ajudar a minha empresa, a empresa onde eu trabalho. Tenha o exercício da empatia, sabe? O que a minha audiência de verdade quer consumir? O que eu preciso comunicar para a minha audiência? Como que eu vou ajudar a minha audiência? Porque é isso, gente. Lembra do Kotler? Era da informação. Então, se eu estou ali impactada em todos os lugares por informação, eu vou escolher muito bem, eu vou escolher a dedo que tipo de informação que eu vou consumir, tá? Gerar valor para o seu conteúdo é outra função do conteúdo. Então, a gente gerar valor para esse produto, para esse serviço, para essa marca pessoa física, para essa marca pessoa jurídica e, obviamente, vender. E quando eu estou falando de vender, gente, eu não estou falando só da venda. A gente, por exemplo, atende executivos de multinacionais porque o cara quer fazer um upgrade na marca pessoal dele. Então, talvez, com o tempo, ele seja, por exemplo, convidado a ir para outra empresa com um passe infinitamente maior. Por quê? Porque ele tem uma vitrine lá. Se a gente for pegar Cristiano Ronaldo, CR7 aí, que a gente está perto da Copa, né, para falar, cara, o Cristiano Ronaldo, ele ganha infinitamente mais hoje com as redes sociais dele do que com o salário de jogador de futebol. E por que o salário dele também é tão valorizado? Quando ele saiu, eu lembro que ele mudou de time, eu não lembro se ele foi para o Juventus ou se ele entrou no Juventus, se ele saiu do Juventus, teve uma migração, assim, foi coisa de 2 milhões de seguidores que o Instagram do clube para onde ele estava indo ganhou em um dia. Esse é o poder do cara. Né? E ele tem um poder de conexão muito grande, que só aumentou agora com o documentário na Netflix. Inclusive tem 2, né? Um sobre ele, um sobre a esposa. Isso também é estratégia de construção de autoridade, né? Então, tudo é comunicação, gente. E o conteúdo tem esse poder de transformar alguém ou um negócio em autoridade ou em referência. Outro erro, não usar storytelling. Esse aqui foi um podcast que eu participei com o Joel J, que é um grande amigo meu, empresário, ex-atleta profissional e super empresário. Depois, quem quiser ouvir esse podcast, quem tiver curiosidade, vai lá no JJCast, tem no Spotify. E o Joel me convidou e falou, o que você acha de você fazer aqui, participar do nosso podcast, gravar comigo? Eu falei, claro, vamos lá, né? E eu falei para ele, vou super me preparar, né? E chegou lá, gente, não deu tempo de eu me preparar. Eu falei de coração, falei, né? Ele foi me perguntando, claro que o Joel é ótimo também de conteúdo. Ele foi puxando e tal. E eu fui contando a minha jornada, fui contando da Rugido, fui contando sobre a empresa, como é que tinha nascido, como é que não tinha nascido. Acreditem ou não, a gente recebeu centenas de contatos por causa desse um episódio de podcast. E dessas centenas de contatos de empresas e empresários querendo falar com a gente teve mais de 200 aplicações num formulário. Então, olha só que coisa louca. A pessoa saiu do podcast, entrou no meu Instagram, entrou no link da bio, clicou no link do site da Rugido, clicou no botão de WhatsApp, falou com a minha equipe, preencheu um formulário para agendar uma reunião comigo. Esse é o poder da comunicação. Quando a gente está falando de um e-commerce, por exemplo, a gente está falando de empresas que gastaram milhões para desenvolver uma ferramenta chamada, acho que é One Click Buy, ou seja, para você comprar só com um clique, para a pessoa ter todo o seu cadastro lá, quando você for comprar de novo no site, você só precisa apertar um botão, porque as pessoas sabem que quanto mais botões a gente tem que apertar nas redes sociais, menor a conversão que a gente chama. Então, olha o caminho que as pessoas fizeram desde o podcast, até passar pelo meu Instagram, até preencher um formulário, esperar a minha equipe retornar e agendar uma reunião. Então, assim, é muito louco, né? É muito louco o poder dessa ferramenta. Isso com um podcast, tá, gente?
E foi um dos podcasts que mais viralizaram no Joel. Isso porque eu estou falando que já passou o Flávio Augusto no podcast do Joel, já passou empresário, assim, né, assim, calibres infinitamente maiores que o meu. E esse foi o resultado, até ele, a esposa, todo mundo ficou, da equipe dele, a gente ficou surpreso. Conteúdo estratégico, então, gente, ele posiciona e vende. Mas o que eu queria deixar aqui como um passo a passo para vocês que precisam de estratégia de conteúdo, um passo a passo rápido. Primeiro passo é você mergulhar naquele negócio, no produto, no serviço, qual que é o cliente ideal. Então, quando uma empresa fecha com a Rugido, primeira coisa que a gente faz é fazer uma reunião em que eu pergunto tudo, eu e a equipe. Eu sento a minha redatora-chefe, que é estrategista também, o redator da conta e eu atendimento, que a gente tem um atendimento também. A gente senta, né, com essa pessoa, com esse negócio, com esses executivos, e a gente faz um mergulho nessa marca. A gente entende qual que é a história dessa marca. Se é um executivo, a gente pergunta coisas do nível, o que aquece o seu coração, sabe? Então, a gente faz perguntas profundas realmente para entender quem que é aquela pessoa, a gente grava essa reunião, muito daquele conteúdo acaba virando postagem de jornada pessoal, por exemplo. E aí, desse mergulho, a gente entende, então, quando é uma marca pessoa física, a gente entende qual que é a jornada dessa pessoa, né? Quando é uma marca pessoa jurídica, a gente entende quais são os principais valores dessa marca. E muitas vezes as pessoas e os negócios, elas não têm essa consciência de quais valores, quais os principais valores para a minha marca. Mas se a gente for estudar a Apple, se eu falar primeira palavra que vocês lembram, que vem à sua mente, se eu disser Apple. E aí muita gente, quando eu faço esse exercício, fala elegância, sofisticação, alta tecnologia, beleza, inovação, desejo, para pagar $1.000, né, nos Estados Unidos, a gente está falando aqui, até mais caro. Então, é esse o poder dessa marca. E tudo isso foi construído até de maneira meio que empírica no começo, porque a maçã, que é o símbolo da marca, ela é o principal símbolo de desejo. E um dos arquétipos da Apple é o arquétipo do amante, por exemplo. Então, quais arquétipos representam esses valores dessa marca, pessoa física, pessoa jurídica? Porque isso também vai ajudar a humanizar essa comunicação. Como que eu vendo para essa marca, né? Qual que é o tom dessa marca? Como que deve ser o tom? De repente, uma marca que é um tom mais divertido nas redes sociais. De repente, essa marca não combina um tom mais divertido, um arquétipo do bobo da corte, por exemplo. É um tom mais sério, mais governante, mais mago, por exemplo, mais sábio. Qual que é o planejamento de conteúdo? Tudo isso, esse caminho, a gente chega num planejamento de conteúdo para essa marca pessoa física, para essa marca pessoa jurídica. Então, a gente mapeia todos os pilares que vão ajudar e vão posicionar essa marca a vender nesse planejamento. Vou dar um exemplo aqui de uma coach que ela fala para líderes, que é uma profissional que a gente atende. Quais são os pilares que ela fala, né? Então, eu falo de gestão de tempo, eu falo de gestão de pessoas, eu falo de que mais? De autodesenvolvimento. Então, quais são esses pilares? Tudo isso vai nortear esse planejamento. E aí a gente desenvolve esse mix de conteúdo. Geralmente a gente usa 6 tipos de conteúdo que vão posicionar e vender. E aí a gente amplifica, quando a gente está com esse conteúdo redondinho, a gente amplifica essa mensagem usando o tráfego nas redes onde isso é possível. Então a gente faz campanhas no Instagram, campanhas de distribuição de conteúdo e por aí vai. Campanhas de seguidores, né, que a gente fala, campanhas de distribuição de conteúdo. Então, gente, espero que vocês tenham claro aqui que não é sobre a gente vender a lâmpada. Não é. É sobre a gente iluminar o ambiente, iluminar a escuridão. Não é sobre você ficar falando sobre como o seu produto é maravilhoso, como o produto do seu cliente, se você está na sua empresa, como você é maravilhoso se você está aqui começando com o desejo de começar suas redes sociais para se tornar um profissional mais desejável no mercado. Não é sobre você falar sobre o quanto você é maravilhoso, é sobre você mostrar e sobre como você é maravilhoso, né? Como aquilo ajudando a sua audiência, ou seja, resolvendo essa escuridão, iluminando
o quarto onde você está. Foi isso que eu fiz durante muitos anos. Se não fosse o digital, eu não estava aqui contando essa história hoje para vocês, trazendo esse conteúdo, de alguma forma tentando iluminar a vida de vocês. Para mim isso é muito importante. Eu falo que a gente tem que saber não só brilhar, mas a gente tem que saber ajudar as pessoas a brilharem. Inclusive, não sei se dá para ver, mas essa é uma das tatuagens que eu tenho aqui, são algumas estrelas, para quem conseguiu ver, e ela está aqui no meu pulso, que é para me lembrar quanto que é importante a gente não só brilhar, mas ajudar as pessoas a brilharem. E quando você ajuda as pessoas a brilharem, eu acredito muito na lei do retorno do universo, você acaba brilhando. Então, ajudar essas pessoas por tantos anos foi o que me trouxe até aqui. A gente, às vezes, nem sabe, gente, quanto que a gente está ajudando. E para mim sempre foi assim, puxa, se eu tocar uma vida, eu já vou ter mudado o mundo, já vou ter deixado um mundo melhor para minha filha e já vou ter deixado um legado, ainda que pequeno, né? E uma vez quando a gente está no palco, a gente tem muito que segurar o nosso ego, sabe? Porque você desce do palco e aquele monte de gente querendo tirar foto, querendo te abraçar. E uma vez uma aluna chegou para mim e falou: eu queria te dizer que você é a luz. E daí veio essa tatuagem aqui, né? Eu falei: ah, tá bom, segurando o ego, né, ali. Eu falei: ah, tá bom, obrigada, legal e tal. E ela falou: não, eu quero te dizer que por causa do seu curso, eu saí de uma depressão e hoje eu consigo trabalhar do lado do meu filho. E a gente não tem ideia de quantas pessoas a gente ilumina na rede social. Por isso que eu falo que não é sobre números, é sobre pessoas. E é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Quem quiser depois me seguir, aqui estão as minhas redes sociais, o meu YouTube, o meu LinkedIn. Vou deixar aqui a minha coluna para vocês também. A gente vai reativar agora o meu YouTube com um podcast incrível por lá. E é isso, estou super disponível para perguntas, para dúvidas, pessoal. Muito obrigada, Dani, pelo seu conteúdo maravilhoso. Muito obrigada. Gostaria de abrir aqui para perguntas dos dois palestrantes. O Júnior e a Dani estão aqui para responder algumas perguntas. Vou começar fazendo algumas perguntas que surgiram aqui, Dani, para você, e enquanto isso, o pessoal também vai fazendo as perguntas para o Júnior. O Cleidir José Furlani perguntou: como focar em uma estratégia específica em meio a tantas opções de público que existem nas redes sociais, com culturas, gostos e personalidades diferentes? Olha só, de mais nada, ótima sua pergunta, obrigada pela oportunidade. Quando a gente está falando de uma marca, pessoa jurídica, a gente foca no cliente ideal dessa marca. Então, o que é o cliente ideal? É o cliente que realmente vai comprar daquela empresa, né? Vai comprar o serviço, vai comprar o produto. Então, por isso que eu falei que o conteúdo ele serve também para filtrar a sua audiência. No mundo ideal, né? Então, não é sobre ter milhões ali de seguidores, é sobre você ter o seguidor certo, é sobre você ter o cliente certo. Quando a gente está falando de uma pessoa física, a mesma coisa, né? No que eu quero me tornar referência, no que eu quero me tornar autoridade. E a partir dessas, quais são os meus valores como marca? Então, para mim, por exemplo, a excelência é um valor muito grande. Esse é um valor da minha marca pessoal, né? E isso acaba entrando na cultura da minha empresa também. Então, quais são os meus valores? Quais são os clientes que eu quero atingir? Então, hoje, se você entrar no meu próprio perfil, você vai ver ali uma série de conteúdos que não são para iniciante, né, nas redes sociais. É um conteúdo de comunicação ali. E é um conteúdo de comunicação para empresários e para empresas que entendem a importância da comunicação. Então, o nosso cliente na Rugido hoje, ele é um cliente que valoriza a comunicação, que sabe os resultados que a gente pode dar. Então, é por aí. Maravilha. Temos outra pergunta do Francisco Chagas. Existe um horário estratégico para postar ou a qualquer hora é válido? Olha,
Tem muita gente que defende que posta em qualquer horário, porque se o conteúdo é bom, ele vai arrasar. Mas não é bem assim. A gente sabe que as pessoas, por exemplo, se você tem um público fitness, tá? Essa pessoa vai estar com o celular na mão ali enquanto ela está na academia, de repente. Ou antes dela entrar na academia, ou depois dela sair. Ou assim que ela sai do exercício físico. Então, ela vai estar com esse celular na mão. Pode ser que ela esteja às 6 horas da manhã, por exemplo, às 7 horas da manhã. Para o clube das 5, né? Vai estar às 6, 7 horas da manhã. Agora, se eu tenho um público de empresários e empreendedores, geralmente esse mundo, né, o que parou para ver jornal ali, umas 8, 9 horas da noite. Então, o melhor horário é o horário em que o seu público está com o celular na mão. Esse é o melhor horário. O Francisco ainda pergunta: como saber se estou postando de forma correta, sem ser chato ou invasivo com a quantidade de postagens? Eu prefiro um bom conteúdo por dia do que vários conteúdos ao longo do dia, sabe? Eu acho muito difícil alguém conseguir fazer 3 ótimos posts por dia. Eu acho praticamente impossível. Então, primeira questão é essa. Se você colocar um conteúdo de qualidade, você não vai estar sendo chato, né? Conteúdo de qualidade, para mim, é aquele que sana as dores, como a gente fala em comunicação, do seu público. E quando eu falo dores, pode ser problema, pode ser desejo, pode ser uma dúvida que ela tem, enfim. Então, quando você gera valor para essa audiência, você não está sendo chato, porque a pessoa de verdade quer consumir o seu conteúdo, né? Agora, saber se eu estou postando certo, não tem jeito, gente. É estudando mesmo comunicação, né? Estudando, fazendo um plano de comunicação, um plano de conteúdo para cada rede social. E tem que ter uma estratégia ali. Senão, realmente, você vira um postador só. A Tatiane Leal também pediu para você falar sobre o passo a passo para podermos divulgar nossos produtos, mas acho que você já respondeu essa pergunta durante a palestra. É isso aí. Ela também perguntou, a Tatiane Leal, neste caso, a Rugido é como se fosse uma empresa de gestão de tráfego, certo? Não. Pode explicar um pouquinho mais sobre a Rugido? Não, gente, a Rugido ela é uma empresa de gestão de conteúdo. Então, assim, o tráfego, ele é só uma ferramenta. O tráfego sem conteúdo é igual você pegar uma BMW, uma Ferrari, que chega de 0 a 100 em 5 segundos, e você dá na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Porque a pessoa não vai saber nem para onde que ela vai, ela não vai saber ligar o carro. Então, você pode, como empresa, ter R$1 milhão para colocar por dia em tráfego. Se você não tiver o conteúdo certo, que é a mensagem, que é o que a gente faz, você não chega em lugar nenhum. E o tráfego, ele cada vez mais, ele não faz milagre, gente. E cada vez mais ele está caro. Por quê? Porque depois da pandemia, todas as empresas foram para o digital. Então, o preço do lead, que a gente chama, ou seja, atrair novos seguidores para um perfil no Instagram, ou vender para as pessoas diretamente para um e-commerce, cada vez mais, o tráfego ele é um leilão. Então, se eu não tenho uma mensagem assertiva, a mensagem correta, eu não consigo fazer esse tráfego funcionar. Então, não. A Rugido é uma empresa que faz gestão de conteúdo, ou seja, a gente desenvolve desde a estratégia do conteúdo até gerar cada post, cada vídeo no YouTube, cada postagem no LinkedIn, cada postagem no Instagram, cada vídeo no TikTok, até entrar com tráfego. A gente tem um gestor de tráfego para os nossos clientes, mas ele é só uma estratégia que acelera o conteúdo. Ele faz só o conteúdo alcançar mais pessoas, tá? O Gemael Lima está perguntando também o ciclo para alavancar as redes sociais. 1, Explorer, que é varrer, que já deu certo. 2, Exploit, que é repetir esses conteúdos. 3, Exhaust, que é repetição. E 4, Experiment, ousar no conteúdo. Essa estratégia é válida? Eu não gosto muito, porque o que deu certo? Entende? Se a gente for mapear, só o que deu certo geralmente para as pessoas é número. Só que, como eu falei, nem tudo que viraliza vende. Entende? Então, assim, eu sou bastante contra essa teoria do pessoal de que, repete o que já deu certo.
Porque tem que repetir, tem que repetir. Gente, Coca-Cola repete a mesma coisa há trocentos anos, Itaú repete a mesma coisa há trocentos anos. Só que quando a gente está falando de conteúdo, nem todo conteúdo que dá resultado, para mim o conteúdo que dá resultado é aquele que ajuda a vender. Não importa se é um post contando a sua história, se é um post que você vai gerar valor e desejo para a pessoa comprar o seu serviço, o seu produto, ou se é um post que a gente chama de chamada para venda, né? Olha só, a gente acabou de abrir vagas e tal, e tal, e tal, que não vai ter nenhuma curtida ali. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O post que mais faz a gente ter gente entrando em contato com a gente é que agora, recentemente, eu zerei meu feed para mudar toda a estratégia de conteúdo, né? E o da Rugido Digital também, mas a gente fazia um post lá, que era um post de boas-vindas para o cliente. Fulano de tal, marca tal. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que é B&B Hotels, que é uma rede de hotéis francesa, no Brasil. Poxa, bem-vindos, obrigada por confiar no nosso trabalho, lá, 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 lá. Esse post é um post que a gente está reconhecendo o nosso cliente, então que a gente está sendo gentil com o nosso cliente, que a gente está agradecendo ele de uma forma elegante. É um post, gente, que gera zero quase engajamento, mas é um post que quando a gente faz, no mínimo 10 empresas entram em contato para falar com a gente. Poxa, eu quero conhecer também o serviço de vocês. Por quê? Porque é o conteúdo que a gente chama de prova social. E esse conteúdo é um conteúdo já de fundo de funil, é um conteúdo de venda. E aí, então, você vai repetir só esse conteúdo que é chato, que é um conteúdo que não dá engajamento, não é estratégico. Você tem o conteúdo que engaja e o conteúdo que não engaja para vender. Entende? Por isso que eu não sou muito a favor dessa estratégia, não. Adriele, Sim. deixa eu contribuir aí com a fala da Dani, que eu amei sua palestra, Dani. Fiquei aqui assistindo, né, nos bastidores aqui. Obrigada. Muito legal. Vamos lá. Como eu trabalhei a questão da missão de vida, o que é valor? A Dani falou muito em valor, né? E as pessoas acessam, acham que valor, como ela falou, é a quantidade de curtidas, quantidade de pessoas. Não. Valor, segundo Heron Beresford, que é um autor que eu tive o prazer de estudar no mundo da axiologia, que é o mundo dos valores, é tudo aquilo que supre positivamente uma carência de alguém. Isso é valor. Lembra a trajetória da Dani? A Dani começou lá como repórter, começou a vender e caiu na área do marketing digital. Você viu a parte que os olhos dela brilhou? Ela até colocou uma estrela aqui no braço. Foi justamente quando uma pessoa chegou para ela e falou assim: você não tem noção do que você fez com a minha vida, porque hoje eu consigo trabalhar do lado de alguém da minha família. Nesse momento, ela entendeu a essência do valor. Então, vocês que fizeram as perguntas aí para ela nesse sentido, cada um de nós viemos nesse mundo com uma missão. Isso era a ideia da palestra que eu ministrei. Quando você começa a ver a Dani falando, você observa claramente qual que é a missão dela. Né? Claramente. O que ela utiliza como missão? Para enganjar a vida das pessoas, para a pessoa acreditar no poder que ela tem. Cada um de nós temos talentos, e esses talentos impulsionam a vida dessa pessoa. Impulsiona o quê? Através da rede digital, que automaticamente vai trazer clientes para eles. Esses clientes vão ser pessoas que vão, através de um trabalho que é um dom meu, vai melhorar a vida da pessoa. Então, o que a gente entrega para as pessoas são sonhos, são perspectiva de vida, que nós temos o dom como todas as pessoas têm. Então, lembre disso. Não preocupa com o número, não preocupa com a quantidade de seguidores, como ela falou, né? Mas preocupa com aquilo que você está entregando. E aquilo que você está entregando está te fazendo feliz demais e está automaticamente trazendo benefício financeiro como profissional, que é um talento que você tem. Excelente. Então, basicamente, é a minha contribuição aí, nessa fala aí, nessa pergunta que fizeram para a Dani. Tá bom? Maravilhoso. Maravilhosa sua contribuição, professor Júnior. Tem, inclusive, uma pergunta aqui para o senhor do Cleirdir José Furlani. Uma, eu vi que já foi respondida no próprio chat, que é sobre a lei do retorno, se você puder falar um pouquinho aqui para a gente também. E ele também está perguntando como desenvolver o poder da mente em um ambiente diário, cada vez mais agitado e desafiador. Okay. Existem técnicas que podem ser usadas no dia a dia? Sim, vamos lá. Primeiro eu vou responder a primeira pergunta que eu respondi no chat, lei do retorno, que é a lei do universo. Né? O universo te entrega, que na verdade, quem acredita em Deus, no ser supremo que for, eu acredito que o universo é justamente essa junção de energia, te entrega justamente aquilo que você deseja.
Mas para que você desejar aquilo que você realmente quer nesse mundo, você precisa passar por algumas fases. E a própria lei do universo tem leis específicas. Vou dar um exemplo. A Dani está aqui agora e ela citou um exemplo aqui do Itaú, que tem tanto tempo que está. Eu entrei rapidinho aqui na rede social dela, mas ela tem menos tempo que Itaú, mas já conseguiu alcançar objetivos, mas para chegar onde ela chegou, foi noites de sono, estudo. Por quê? Dentro da lei da atração existe a lei da gestação. Porque tudo na vida da gente tem tempo. O que as pessoas começam a entender e acham, que imaginam, que vai começar aqui agora, amanhã vai ter 1 milhão de seguidores. Pode acontecer, mas isso é muito difícil. Mas se você fizer um trabalho com conteúdo bacana, que agrega a vida das pessoas, as pessoas hoje conseguem tranquilamente olhar o que é qualidade dentro de um trabalho na internet. Tranquilamente. Isso é a primeira parte. Então, a lei do universo vai te entregar. E tem várias, para a lei do universo acontecer, tem várias fases que a gente ficaria aqui uma palestra inteira falando sobre isso. Mas uma das coisas mais importantes dentro da lei do universo, a última parte, quando o universo vai te entregar, não tenha dúvida. Toda vez que você tem dúvida, você está reproduzindo para o teu próprio cérebro e para você mesmo que você não tem a capacidade, não acredita naquilo que você mentalmente já imaginou. Igual quando eu falei lá no início que eu criei uma metodologia, as pessoas começaram a rir, enfim. Hoje eu estou atendendo o Brasil inteiro, tem pacientes em Portugal, tem pacientes que mandam mensagens aqui, que eu tenho depoimentos de paciente que queria tirar a vida e hoje está constituindo família. Então, assim, para mim, o Júnior hoje, com objetivo, o próprio universo está entregando para ele que é a satisfação pessoal e profissional de alavancar vidas, como a Dani falou. Se eu conseguir mudar uma vida, cara, eu já mudei o mundo daquela pessoa. E a segunda pergunta, sobre o ambiente, preste atenção no que eu vou falar. Quem é que fez a pergunta, Adriele? Foi o Furlani. Furlani, preste atenção. A sua mente, Furlani, só capta o que entra pelos seus órgãos sensoriais, ok? O que não entra pelos seus órgãos sensoriais, a sua mente não produz, a não ser aquilo que já está guardado dentro da sua mente pelas experiências vividas. Por que eu estou falando isso? É até uma dinâmica que eu faço quando eu estou ministrando palestra, né? Vou te dar um exemplo rápido aqui, Furlan, você está assistindo aí agora. Bate uma palma para mim, uma palma. Isso. Agora bate 2 palmas. Isso, vou fazer com a Dani aqui. Dani, bate uma palma para mim, Dani, uma palma só. Ok, a Dani bateu uma palma. Bate 2 palmas, Dani. Ok. Preste atenção que eu vou te fazer um outro pedido, Dani. A segunda, eu não falei. Ela olhou para a câmera tentar fazer a leitura labial, porque nesse exato momento ela não tem audição, porque eu não falei. Então o cérebro não captou. Ela consegue me olhar e fazer uma leitura labial, que eu pedi para bater 3 palmas. Ela bateu uma porque ela não entendeu, então o cérebro não produziu. Se eu ponho a mão na frente e dou uma ordem, menos o cérebro dela vai produzir, porque ela não recebeu nada. Então, Furlan, quando você estiver num ambiente, que o ambiente é patológico, tenta tratar esse ambiente que tem ruído, que tem pessoas invejosas, de você não escutar o que está vindo desse ambiente, de você ver uma coisa que é ruim, você não compactuar com aquilo, porque mesmo você escutando, você pode bloquear o teu ouvido. Porque você vai começar a processar na sua mente tudo aquilo que é positivo do ambiente, não que é negativo. É uma das coisas que eu trabalho muito com meus pacientes dentro do consultório. Ah, mas fulano de tal falou isso de mim, mas espera aí, falou? Você escutou? Ah, fulano de tal me falou. Mas por que você está escutando o que falou de você? As pessoas podem falar o que você quiser. Né? Eu citei o exemplo do Leandro aí, que é dono da Favene. O Leandro começou esse sonho há 10, 11 anos atrás. Olha onde ele chegou. Quantas pessoas fecharam a porta para ele? Mas ele, com a faculdade mental superior de imaginação e de intuição, que ele sabia onde ele ia chegar, ele realmente chegou. Então, se você bloqueia os seus órgãos sensoriais, Furlan, não, a sua mente não consegue efetivar aquilo que o ambiente ruim está fazendo com você. É um trabalho de exercício, tá ok? É treinar mesmo. Ah, fulano está falando, eu não estou escutando o que ele está falando. Eu não estou escutando, para mim não faz sentido nenhum. Ele está falando, não estou escutando. Você entra no piloto automático, o seu cérebro não processa o que ele está falando. Isso é uma das coisas que eu trabalho muito com meus pacientes aqui. Uau, que dia, hein? 2 pessoas de peso aqui, maravilhosas. Gostaria de agradecer imensamente a Dani Almeida, imensamente ao Júnior, por contribuir tanto com esse evento. Muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite e fico à disposição de vocês. Espero que eu tenha iluminado um pouquinho hoje a vida de vocês. Ai, muito obrigada, Eu também Dani, muito agradeço. A gente obrigada. fala muito, né, Dani? A gente que é comunicador fala demais, então está na hora de encerrar mesmo. Eu queria agradecer aí a professora Adriele, ao Vandes, que fez o convite, a instituição, ao Leandro, a própria Ana Paula. Prazer conhecer a Dani aqui. Eu acho que nós temos uma missão nessa vida. Daqui a pouco nós estamos indo embora, tá ok? Qual o legado que você vai deixar? Esse é o recado. Pensa, você pode mudar uma coisa simples aí perto da sua casa. Se você for embora dessa vida e o teu vizinho ter uma vida melhor com a sua intervenção, já valeu a pena viver. Então é basicamente isso. Tá bom? Muito obrigada. Foi maravilhoso. Gostaria também agora de passar para o nosso terceiro momento dessa noite. São as apresentações orais. A gente convida todos para entrar nas salas do Google Meet, que estão descritas aí na descrição desse vídeo, para assistir e apreciar as apresentações orais dessa noite. O link das salas, como falei anteriormente, está na descrição do vídeo, ok? E em nome do Grupo Educacional Favene, nós agradecemos a participação de todos, pedimos desculpas pelo delay que está no YouTube. Gestores de todas as instituições, professores, alunos, todos os convidados, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Aproveito também para convidar a todos que se inscrevam no canal do Grupo Favene, ativem o sininho para serem informados de todos os vídeos, de todas as palestras e eventos que a gente realiza por aqui, ok? Então, tenham todos uma ótima noite, bons trabalhos e até amanhã. Tchau, tchau.